Né? Porque lá no governo ela manda, mas aqui quem manda é a gente. Boa noite, governadora. Boa noite, governadora. Boa noite, Juliana, Eugênio, Thaisa. Ô, Juliana, me perdoa. Eu estava exatamente agora na última agenda, que era recebendo vários prefeitos, Seridó, Oeste, Agreste, Litoral, e tratando de um tema muito importante, Juliana, que é os consórcios para tratamento dos chamados resíduos sólidos, leia-se lixo. E esse consórcio, naturalmente, o governo do estado chegando junto para contribuir. Por isso que não cheguei no horário previsto. É um problema para as prefeituras, né? Porque pagam o valor realmente que eles não estão em condição de pagar. Exato. E resolve um problema ambiental. Ave Maria, seríssimo, imagine, né? Governadora, para acalmar essa chegada assim repentina, uma pipoca boca. Todo mundo tá com esse sufoco obrigada. da governadora ultimamente da pipoca boca, gente. Governadora, Obrigada mesmo. como a gente tem pouco Chegada. tempo, a senhora vai comer sua pipoquinha, mas enquanto isso, vamos começar. Eu queria que a senhora, de forma o mais objetiva possível, pudesse fazer uma avaliação aí, né? Hoje a história é esses 100 dias. 100 dias. Que avaliação que a senhora faz desses 100 dias? Quais são os principais pontos em cada área que a senhora pode elencar, governadora? Perfeito. Eugênio, eu faço uma avaliação positiva, levando em consideração a situação de calamidade financeira que o Rio Grande do Norte sabe, né? Nós encontramos o Rio Grande do Norte. Acho, Thaisa, que a atitude mais certa que eu tomei no início do governo foi decretar o estado de calamidade financeira, porque a partir dali eu chamei os demais poderes, eu chamei a sociedade, eu fui ao governo federal dizer das dificuldades encontradas e, portanto, dos passos que precisariam serem dados para a gente ir superando essas dificuldades. Passados os 100 primeiros dias, vou falar aqui de trabalho e, portanto, de resultado. Primeiro, conseguimos manter o pagamento em dia dos servidores públicos do nosso estado. Ou seja, nós estamos conseguindo já pelo 4º mês pagar dentro do mês a todos os servidores, sejam da ativa, aposentado. Assim como estamos aí incansavelmente lutando em busca de recursos extras para quitar os salários atrasados. Mas ainda não tem perspectiva. Pois é, mas já tem luz no fim do túnel. no fim do túnel. Foi lançado hoje o edital, inclusive, Exatamente. para os royalties, né, governadora? Lançado hoje o edital, ou seja, portanto, o pregão, que é a modalidade de licitação a ser adotada, o pregão vai ser realizado no dia 26 e a nossa expectativa é muito confiante, Juliana, de que o pregão vai ser exitoso. Ou seja, usando a linguagem das redes sociais, os invejosos dirão que o pregão vai dar deserto. A senhora já tem alguém, já sabe de alguma Articulou empresa? alguma coisa nesse sentido? Sim. Eu quero só entender. pregão é um leilão. Não, eu sei, mas assim, eu quero que as pessoas entendam em casa e que estão nos ouvindo, o que isso vai trazer para pagamento de salários. Perfeito. Veja bem, por que eu estou confiante e esse pregão não vai dar deserto? É que a operação ela foi muito bem estruturada. A nossa equipe é uma equipe tecnicamente muito preparada, o Demi, Cadu, Virgínia. Ao longo desse período, Thaisa, nós mantivemos contatos com as instituições bancárias que demonstraram, portanto, interesse. Bancos privados, Bancos privados, 2 instituições têm se mostrado como as mais interessadas e, portanto, essa nossa expectativa concreta da operação ser viabilizada no próximo dia 26. O lance mínimo, Juliana, é de 315 milhões para um teto de 400 milhões. Veja, esse dinheiro vai para onde? Vai para capitalizar o Instituto de Previdência de Servidores do Estado. Entendi. E com isso, a gente amenizar... Que é deficitário. Exatamente, a gente amenizar a dívida, principalmente com pensionistas e aposentados. Qual é o valor que precisa para pagar esses 4 salários atrasados? 935 milhões. Então, isso aí vai ser 350. Exatamente, vai atender a uma parte
Entendi. E leia-se, principalmente pensionistas e aposentados, até porque esse recurso tem que ser destinado para o pagamento de pensionistas e aposentados através da capitalização do IPERN. Agora, outra receita extra em curso, buscada, a renegociação da folha de pagamento do governo do Estado. O Banco do Brasil, Eugênio, já apresentou uma proposta, né? A Caixa Econômica está apresentando uma proposta, o Bradesco nos procurou também. Que é um banco privado. Exatamente. E nós temos uma hipótese aí de que essa renegociação da folha, nós esperamos concluir esse processo até início de junho. E, evidentemente, que eu vou escolher a instituição que apresentar a melhor proposta, aquela que melhor atenda os interesses do Rio Grande do Norte. Esse também é um valor extra que pode ajudar aí no pagamento desses que quatro pode, sim, vai para o pagamento de salários. Nessa linha ainda, quero aqui, né, dizer para vocês têm acompanhado todos os esforços que eu tenho feito junto ao Congresso Nacional, à bancada federal, através do Fórum dos Governadores do Nordeste e do Fórum dos Governadores do Brasil, nas negociações frente ao governo federal. Primeiro, o projeto de lei que trata do bônus de assinatura, que diz respeito ao leilão da chamada seção onerosa do pré-sal. Isso, concretamente, né, vai significar uma ajuda substancial não só para os estados, mas para os municípios também. E há uma expectativa, uma perspectiva realmente concreta de que isso se concretiza ainda no ano de 2019. E também o programa emergencial de ajuda fiscal aos estados. Do governo federal. Do governo federal. Ainda agora, exatamente, agora em Harvard, quando da minha ida lá para participar da conferência, fui lá debater sobre o tema da educação, estive com o secretário de Política Econômica, Dr. Mansueto de Almeida, e ele confirmou que no prazo de 20 dias esse projeto de lei estará sendo encaminhado ao Congresso Nacional. Portanto, será o caminho para que os estados, a exemplo do Rio Grande do Norte, cujo principal problema é dívida com fornecedor e com servidores, possa, portanto, ser beneficiado com aportes extras. O governo do Rio Grande do Norte poderá receber? Ainda não, Thaisa, mas esses cálculos estão sendo feitos, inclusive foram atualizados essa semana, porque um dado importante no que diz respeito a esse programa emergencial de ajuda fiscal por parte do governo federal é que o governo do Rio Grande do Norte, desde o final do ano passado, já na transição, aliás, eu estou falando do governo hoje, mas na época transição, sim, a gente já vinha recebendo a ajuda do Banco Mundial. O Banco Mundial tem dado uma consultoria a gente e, para nossa sorte, a mesma equipe que está dando consultoria ao governo do Rio Grande do Norte na formulação do programa nosso de ajuste fiscal é a mesma equipe que está trabalhando também com o doutor Mansueto de Almeida no plano nacional. Afinados, então, aí. Outra coisa, então assim, tudo isso são iniciativas, respondendo a Juliana, a vocês, voltadas, se Deus quiser, para a gente quitar esses salários atrasados. Ainda esse ano? É isso que nós trabalhamos com essa perspectiva, né, Eugênio? Vai depender do resultado dessas iniciativas que acabei de mencionar. Agora, governadora, a senhora falou aí em Harvard, e aí eu digo aqui, como cidadã potiguar, fiquei muito orgulhosa de ter um governador em Harvard falando sobre educação. Fiquei realmente feliz. Mas não foi o que as pessoas na rede social elas estavam falando, não. Lamento, criticaram, né? Muito, virou meme a senhora em Harvard. E aí teve Postaram uma senhora... foto... Deixa eu terminar, Eugênio. Teve uma senhora que nem no Rio Grande do Norte que ela escreveu assim: gente, não sou preconceituoso, mas a mulher nasce feia, burra, mal sabe falar, caricata, patética, é eleita senadora, depois governadora de seu estado e, por último, convidada para palestrar em Harvard. Onde foi que eu errei? E eu olhei assim, eu disse assim, meu Deus, ela disse que, no início ela já disse que não é preconceituosa, mas ela fala ali, memes todos que saíram por aí, e inclusive dessa senhora que e teve mais um meme, eu quero que a senhora comente esse que o Ju falou, mas também tem uma foto de 4 pessoas, ela disse que a senhora levou uma comitiva de 18 pessoas para lá. Veja bem, Eugênio, primeiro, eu fui sem
nenhum centavo de despesa para os cofres públicos. Foi a convite, né? A do convite evento. da conferência de Harvard, a minha passagem, bem como a hospedagem. E as demais despesas lá eu arquei com as minhas expensas. Podia até ter solicitado diária do governo do estado, mas não o fiz. Segundo, eu nem olho para esses memes. Na verdade, confesso que me emocionei muito lá em Harvard, porque naquele momento, não é Fátima por Fátima, mas era a alegria e, por que não dizer, o orgulho de estar ali, né, enquanto alguém que sempre teve uma vida muito dedicada à luta em defesa da escola pública, da educação, pela valorização do magistério dos profissionais da educação. E, na verdade, foi isso que os fez, Thaisa, me convidar para participar da mesa, cujo tema era aprendizagem, quais os caminhos para que tenhamos uma educação de qualidade e, portanto, a minha alegria, hoje como governadora, representando, né, o Rio Grande do Norte, o Nordeste, e dar a minha contribuição. Mas eu vou insistir. O que a senhora fala para essas pessoas que falam que eu imagino que a senhora já tenha passado por essas críticas a vida toda, né? Por ter sido de origem pobre e claro, tudo mais, né? O que a senhora, porque isso aqui, a senhora como mulher e como de origem popular, a senhora pode incentivar a gente, que às vezes é criticado por ser pobre, ou por ser negro, ou por ser, sei lá, feio, como ela falou aqui, né? Até porque beleza é uma coisa que cada um... Muito relativo, muito né? relativo. Mas eu queria que a senhora dissesse, porque eu acho que é uma lição para essas pessoas que enfrentam preconceitos. Sabe, Juliana, eu respondo tudo isso com trabalho, com seriedade, com espírito público, com decência. Essa tem sido a minha história de vida, tem sido exatamente a minha trajetória. Graças a Deus, recebendo sempre o reconhecimento, o incentivo da maioria, né, do povo potiguar, que já me deu tantas procurações como deputado estadual, federal, senador, e agora me dá a procuração mais importante da minha vida, que é exatamente de governadora. Agora, Mas vamos voltar para os 100 dias? Só pegando carona nesse assunto aí, já que Juliana citou o lado contrário, eu acho que a gente deve citar também a postagem do advogado André Lali, que é um advogado do Rio Grande do Norte. Essa mulher ninguém sabe quem é, que é um advogado do Rio Grande do Norte, que disse exatamente do orgulho, nunca foi petista, nunca votou em PT, mas falou do orgulho de ver a governadora do Rio Grande do Norte participando de um evento como esse e de debatendo a educação do Brasil. Então a gente tem que dar fazer o contraponto. Agora, governador, vamos voltar para os 100 dias, né? A gente falou sobre salário, né, e como solucionar esses problemas. Vamos falar de outras áreas? Saúde. Veja bem, saúde... A situação tá boa, não? Não, claro. Foi um dos legados mais dramáticos que nós recebemos. Eu aqui já mencionei filas homéricas de cirurgias, datadas de mais de 2 anos, superlotação dos corredores dos hospitais, etc. Contudo, graças a Deus, né, nós podemos já aqui dizer, primeiro, começamos a reduzir o número de cirurgias, viu, Eugênio? Sim. Através de um plano emergencial em curso, que nós... A senhora já tinha anunciado na outra entrevista. Exatamente, isso. Esse plano emergencial já começou. Vamos acelerar, para tanto a gente está buscando, né, um financiamento, uma ajuda também emergencial junto ao governo federal. A superlotação dos corredores dos hospitais também, né, começou a diminuir, é só ver a questão do Valfredo Gugel. Mesmo nesse estágio de calamidade financeira, convocamos mais de 500 servidores para substituir os servidores temporários. Eu preciso interromper, governadora, desculpe. É porque os deputados, principalmente os de oposição, têm falado que essa sem fila, sem corredor, os corredores são vazios de Valfredo, porque foram colocados no outro hospital que serve de retaguarda, que é o João Machado. E que seria uma enganação do governo esses corredores vazios. Não, Juliana, isso não procede, tá entendendo? Até porque houve um reordenamento, sim, do ponto de vista do fluxo, né, do atendimento das pessoas. Agora, esses pacientes, ao serem transferidos para outras unidades, mas tendo lá exatamente o atendimento compatível, tá entendendo, com os problemas que eles apresentam. O fato é que, quero aqui destacar,
Mas pior seria estar no corredor, com né? certeza. O fato que eu quero aqui destacar, Eugênio, é que só de dívidas na saúde nós herdamos 123 milhões, Thaís. Eu vou repetir, 123 milhões. Não é mole, não. A senhora não acha que uma crítica dessa não seria uma vontade que a oposição tem de que não desse certo? Porque o corredor vazio é ruim para a oposição. Pois é bom. Eu prefiro que a população julgue, tá entendendo? E eu vou continuar trabalhando dia após dia para dar resposta aos principais problemas do Rio Grande do Norte. 123 milhões. 123 milhões. Mas aí eu quero aqui falar de soluções. Eu quero aqui falar do presente e do futuro. Nós estivemos no Ministério da Saúde. Fui, inclusive, com os prefeitos. Lembra que logo que eu assumi, chamei Álvaro Dias, chamei Rosalba. Né? Nós estamos trabalhando em parceria com os prefeitos através da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. E tivemos com o ministro da Saúde, entregamos a ele uma proposta concreta, solicitando recursos extras para que a gente possa reorganizar o SUS no Rio Grande do Norte, que passa, Eugênio, por uma questão fundamental, que é, primeiro, recuperar o funcionamento dos hospitais regionais. Nós precisamos fazer com que esses hospitais funcionem plenamente, que tenha recursos humanos, que tenha equipamentos, que tenha, enfim, o medicamento, que tenha as condições de trabalho efetivas. Segundo, quero aqui lembrar a vocês que vou lutar para implementar a proposta das policlínicas. Eu quero instalar 8 policlínicas no estado do Rio Grande do Norte. Seridó, Oeste, enfim, todas as regiões. Essas policlínicas que terão aquele perfil de fazer o atendimento especializado, a consulta da cardiologia, ginecologista, ortopedia. Seria uma espécie dos hospitais regionais que a gente vê? O governador ou tem alguma diferença? Não, seria, na verdade, as policlínicas, Thaís, é como se fossem umas UPAs, só que com a diferença, porque as policlínicas é para o atendimento especializado, ela não é pronto-socorro. Exatamente para desafogar os hospitais. Na medida em que você atende a demanda da média complexidade, que são as consultas especializadas, esses exames, você desafoga os hospitais para que os hospitais possam se voltar para a questão da urgência e da emergência. Agora, Juliana, eu queria aqui tocar numa outra coisa, que é o seguinte, outro dia alguém me perguntou, Fátima, me diga uma coisa, que milagre é esse que vocês estão fazendo, que estão conseguindo pagar o salário dos servidores dentro do mês? E eu disse o seguinte, não tem milagre, o que tem é trabalho. Porque durante esses 3 meses, nós tomamos medidas para trazer aquilo que eu chamo do chamado controle de gastos. Esses 3 meses, foi uma fase muito dedicada a controle de gastos. De que forma? Primeiro, você está lembrada que eu contingenciei 900 milhões da lei orçamentária de 2019? Sim. Dói fazer isso, mas eu fui obrigada a fazer. Vocês estão lembrados que eu mandei para a Assembleia Legislativa a PEC do crescimento sustentado das despesas? Sim. Tirei educação, saúde e segurança, mas a PEC, portanto, estabelece que o crescimento da despesa só haverá se houver crescimento da receita. Associada a isso, Juliana, uma série de medidas de austeridade, de controle da frota, do combustível, redução de diária, redução de passagens e a revisão de contratos. Com isso, só no ano de 2019, com essas medidas, nós vamos economizar cerca de mais de 28 milhões de reais. E a projeção para os 4 anos, em decorrência dessas medidas que nós tomamos nos primeiros 3 meses, a economia está projetada em 156 milhões de reais. Muita gente dizia que essas medidas eram paliativas. Pois é. Então, olha vai só, fazer a diferença no bolso. Vai fazer, Eugênio, e com um detalhe, sabe por que foi que o Pedro, que é o controlador-geral do Estado, me disse hoje, que essa projeção que ele está fazendo de uma economia de 156 milhões, no caso, ao longo dos 4 anos, é uma projeção conservadora. Como nós vamos continuar com esse trabalho, ele tem pode ser maior. Sim, pode ser exatamente maior. Ao mesmo tempo, as medidas para melhorar a capacidade de arrecadação da receita do Estado. Mandei para a Assembleia Legislativa, ela já aprovou a lei que
traz a nota fiscal potiguar, que, diga-se passagem, era até um projeto de lei do governo anterior. Só que, infelizmente, Thaisa não vingou. Não é verdade? É aquela história daquela arrecadação que a nota fiscal acaba beneficiando instituições, é isso? Sim, também é. Na verdade, a nota fiscal potiguar agora nossa, nós vamos fazer uma ampla campanha de divulgação e, se Deus quiser, ela vai vingar, porque nós estamos adotando critérios que foram utilizados, por exemplo, em Brasília e outros estados, e esses programas lá têm dado resultado. Isso é para evitar a sonegação de impostos, principalmente. A sonegação, né? E estimular a arrecadação. Aumentar a arrecadação. A nossa perspectiva com essa nota fiscal potiguar, para o primeiro ano, se Deus quiser, será de um aumento na arrecadação de mais de 80 milhões. Para tornar essa nota fiscal potiguar competitiva, nós vamos estabelecer prêmios. Você vai juntar um certo número de notas que você depois poderá trocar por prêmios, né, ou por outros benefícios. Para estimular as pessoas. Para estimular. Isso tem um caráter do ponto de vista pedagógico, que é educação fiscal. Afinal de contas, Juliana, você chega lá, se eu compro uma garrafa de água mineral, eu estou pagando ICMS dessa água, não estou? Estou pagando imposto. Tá. Então me dá a notazinha para cá. Sim. Tá entendendo? Ou seja, está comprovado que isso aumenta a receita, e, se Deus quiser, é o que vai acontecer aqui, uma iniciativa que vai possibilitar que a gente possa aumentar a receita anualmente em 80 milhões, falo de ICMS. Mas quero dizer também das operações em curso de combate à fraude, de combate à sonegação, de combate à inadimplência. O fisco tem trabalhado como nunca. Aliás, eu quero aqui também destacar a competência dos auditores fiscais do meu estado, o espírito público deles, liderados pelo Cadu, que é o nosso secretário estadual de tributação. Já foram mais de uma dezena de operações realizadas e continuam. Em uma só operação, eles conseguiram reaver para os cofres públicos do estado cerca de 39 milhões de reais. Então essas são dinheiro que seria sonegado. Que sim, exatamente. E some-se a isso, hoje mesmo à tarde tive uma reunião com o procurador-geral, Dr. Luiz Marinho, e o vice-governador, e vamos agora dar uma acelerada no que diz respeito à questão da dívida ativa. Lembra aquilo que eu falava? Sim. 7 bilhões, mas a maioria desse dinheiro se perdeu. Mas tem um percentual aí considerável que pode ser recuperado. Qual é a novidade do nosso governo? É que nós vamos ter agora uma procuradoria, um setor da procuradoria, especificamente para cuidar da dívida ativa, vai lá para a Secretaria de Tributação para trabalhar em parceria com os auditores fiscais. Agora, Eugênio, eu queria também aqui não ficar falando só das medidas do ajuste. Eu quero falar aqui também de desenvolvimento. Eu tô louca, eu faço segurança. Eu vou chegar lá, mas deixa eu falar de desenvolvimento, porque é preciso que, ao mesmo tempo em que a gente adota essas medidas para trazer o equilíbrio fiscal financeiro do Rio Grande do Norte, a gente também tem um olhar do ponto de vista do desenvolvimento. Geração de emprego, a gente estava falando aqui de Sabrina Kalahari sobre isso, está desempregada, assim como vários, milhares de potiguares. Então deixa eu falar de coisa boa aqui. Sim. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, liderada pelo Jaime Calado, ex-prefeito de São Gonçalo, nós estamos inovando. Criamos as chamadas câmaras setoriais. Instalamos já a primeira, que foi da indústria. Sim. E agora, em maio, vamos instalar a segunda, que é de comércio e serviços. O que são essas câmaras setoriais? São espaços de diálogo com o setor produtivo, com o setor empresarial, para que a gente possa não só manter os negócios existentes, mas atrair novos investimentos. Aí a senhora tem parceria com o Fierne, FEComércio? Hoje mesmo, hoje, agora à tarde, hoje recebi lá no meu gabinete Amaro Salles, presidente da Fierne, Marcelo, presidente da FEComércio, Eudo, presidente da FETRONOR, e Zé Vieira, presidente da FAERN. E lá fiquei muito feliz, porque escutei de todos eles, Amaro Salles, dizendo claramente do quanto tem sido respeitoso e frutífero o diálogo existente entre o governo da professora Fátima Bezerra e o setor empresarial.
E chegaram lá hoje exatamente para reafirmar o compromisso deles da gente trabalhar de mãos dadas com foco em trazer emprego para o Rio Grande do Norte. Já tem notícias boas Tem aí notícia. pras pessoas? Primeiro, energia eólica. Sabe quantos novos parques eólicos vão ser instalados no Rio Grande do Norte nos próximos 4 anos? 50, Juliana. Não é conversa de boi dormir, não. Sim. 50 novos parques eólicos. A indústria têxtil aqui, Vicunha, Guararapes, Coteminas, estão ampliando os seus investimentos. Nós vamos, inclusive, se Deus quiser, fazer crescer o Prosertão, as oficinas de costura. A cassinicultura, a questão da pesca, com novos investimentos à vista. Essa semana, por exemplo, né, nós assinamos um PROAD para o funcionamento de uma nova empresa no Rio Grande do Norte que vai gerar 110 empregos. A fruticultura está aí em andamento, as negociações para abertura de novos mercados junto ao governo chinês, o que, se Deus quiser, vai alavancar mais ainda os empregos na área de fruticultura. Então, assim, Juliana, é disso que eu quero falar aqui para o povo do Rio Grande do Norte, né? Ou seja, de um governo pautado pelo diálogo, pela seriedade, pela transparência e pelo compromisso irrenunciável, que é de trazer desenvolvimento para o nosso Rio Grande do Norte. Vamos de segurança? Vamos. Que é um problema aí que a gente terminou 2018, todo mundo assim muito sofrido em relação à segurança. A gente nota que já deu uma melhorada, mas ainda tem muito que avançar. Quais são os números positivos que a gente pode falar nesses 100 dias e o que é que a gente pode melhorar aí esse ano ainda? E perspectivas a gente pode ter. Pois é, Thaisa, me permita primeiro aqui, em nome do Rio Grande do Norte, render toda a minha gratidão ao Coronel Araújo, nosso secretário de Segurança, a Larico, comandante da Polícia Militar, a Monteiro, coronel, comandante do Corpo de Bombeiros, a Ana Cláudia, a nossa delegada titular da Polícia Civil, ao Pedro Florencio, que está no controle prisional, e, sobretudo, aos policiais civis e militares, a todos os agentes de segurança pública do meu estado. Por que essa gratidão? Pelo empenho, pela dedicação que eles vêm tendo. Juliana, se você olhar direitinho, eu não contratei um policial a mais durante esse período. Isso. E olhe que há um déficit enorme. Histórico. Perfeito, Eugênio. Mas eu não contratei por quê? Por conta das dificuldades que vivemos. Mesmo assim, nós conseguimos, em 3 meses, reduzir em 33% o número de mortes, homicídios, de roubos. Aí as pessoas perguntam, mas como foi isso, Fátima? Isso foi graças a uma equipe tecnicamente muito preparada, muito responsável, a uma ação integrada, a Polícia Militar, dialogando com a Polícia Civil, dialogando com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com as guardas municipais, dialogando com a sociedade. São as diárias operacionais que mesmo em meio a essa calamidade financeira, mas eu garanti o dinheirinho da diária operacional no bolso deles. Aliás, tive que pagar ainda até atrasado de diária operacional da gestão anterior. Ou seja, é um governo que tinha que ter esse papel, essa obrigação de fazer todo esforço para que a gente pudesse ir enfrentando esses índices de criminalidade e violência e, portanto, tivéssemos essa redução como tivemos. Agora, e daqui para frente, veja bem, nós temos 80 milhões empenhados no governo federal. Temos uma emenda de bancada de 40 milhões. Todo esse dinheiro, Thaisa, terá que vir para o Rio Grande do Norte. É emenda, inclusive, impositiva. Né? E esse dinheiro vai ser, Eugênio, para investir em equipamentos de trabalho para os policiais, carros, os instrumentos de trabalho deles, bem como também, né, a valorização dos policiais, civis e militares, dos agentes penitenciários. Ao mesmo tempo em que quero aqui anunciar para vocês que nós estaremos, ao longo desse ano, contratando os 1.000 novos policiais que foram do concurso passado. Sim. Isso... É uma luta antiga deles, uma luta antiga. Não, e nós temos amparo judicial para fazer essa contratação. Digo isso porque
sem amparo judicial eu não posso fazer. É do concurso passado, mas são aqueles 828? Não, né? não, Aquele são- acabou o concurso, né? São 1.000 novos policiais que fizeram o último concurso Certo. e eles estão agora nessa etapa de preparação e eu quero aqui confirmar para vocês que eles serão, se Deus quiser, contratados esse ano ainda. Bem como também nós, com amparo judicial, vamos contratar mais de 100 agentes penitenciários, porque é importante, Thais, levar aqui em consideração que o controle prisional, o sistema prisional ordenado, ele tem um reflexo muito importante para reduzir a violência e a criminalidade. E por fim aqui dá outra notícia importante, é que nos próximos dias nós estaremos deflagrando a agenda da segurança no que diz respeito ao Plano Estadual de Segurança Pública, com a consultoria do Banco Mundial, né? E nós vamos fazer um trabalho integrado, não só a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Mulheres, Juventude, Igualdade Racial, Direitos Humanos, a Secretaria de Gestão Penitenciária, mas a agenda da segurança pública vai envolver todas as secretarias. Nós queremos sair discutindo o Plano Estadual de Segurança Pública em todo o Rio Grande do Norte, para que até junho, se Deus quiser, a Assembleia Legislativa aprove o Plano Estadual de Segurança Pública, que será uma ferramenta, Eugênio, muito importante para a gente cobrar do ministro Moro dinheiro para segurança. Governadora, a gente trouxe aqui de presente para comemorar esse... A gente tá bonzinho com a senhora. Além da Pipoca Box, a gente trouxe Isaac Galvão para cantar. Mas a gente só tá um minuto, Thaís. estendendo o programa Em mais 10 minutos também. Já, Mas a gente tá bem estourado o nosso horário. A gente pediu ali o pessoal do esporte para nos ceder. Isaac vai cantar uma música que a senhora vai escolher, porque ele já cantou no seu aniversário. A senhora vai pedir uma música e ele vai tocar daqui a pouquinho. Mas antes eu quero fazer uma última pergunta, que é uma análise. A gente adoro observa... Isaac, sou fã eu do sei Isaac. disso. Por isso que a gente escolheu ele como Isso é amor presente antigo. pelos 100 dias. Então, governadora, a minha pergunta, eu vou agora puxar da senhora um pouco do seu lado político e de analista, com essa sua trajetória por esse tempo todo, e colocar uma frase para a senhora. Quando a gente cria muita expectativa, normalmente a gente acaba colhendo frustração. O filho da expectativa é a frustração. E daí, eu não estou desmerecendo o seu trabalho, nem o trabalho da sua equipe. Mas eu queria fazer um comparativo em relação ao governo Bolsonaro e o seu governo nesses 100 dias. O governo Bolsonaro aí prometeu na questão da segurança pública resolver acabar com o bandido no Brasil, bandido bom é bandido morto, armamento, nada disso saiu do papel. A senhora conseguiu trazer números positivos de redução. Aí a gente tem a questão da economia. As pessoas achavam que seu governo não ia prestar, os empresários desacreditados. De repente o governo Bolsonaro ia resolver a Previdência, ia salvar o Brasil. Até agora nada mudou no quesito de geração de emprego e renda. Continuamos com os mesmos 13 milhões de desempregados no Brasil. Aí de repente você tem a questão da política partidária. Todo mundo achava que por ser do PT, a senhora ia se ater a essa briga ideológica para sempre. Eu não vejo a senhora tanto petista. Mas viver com Lula livre escrito na camiseta, a gente vê, às vezes, alguns posicionamentos seus nesse sentido, mas a gente vê Bolsonaro nessa briga eterna de direita e esquerda. Aí, por fim, pesquisas de avaliação. A gente esperava que o governo Bolsonaro estivesse muito bem na avaliação. É o pior avaliado dos outros presidentes e a senhora surpreende com números positivos. O que aconteceu? Era a expectativa que as pessoas tinham ruim de o governo da Fátima, não acreditavam na Fátima, que ela não teria apoio do governo federal, e de repente Bolsonaro esperava que ele ia resolver o Brasil e não resolve. A senhora acredita nessa minha análise aqui de alguma forma? Eu acho a sua análise, Eugênio, muito interessante. Cabe exatamente à população, certamente está ouvindo e está refletindo aí com você. Eu acho, gente, que tem uma coisa que ninguém pode, assim, desconhecer do meu perfil, que é o perfil da simplicidade, né, da humildade. Eu nunca perdi, nunca neguei as minhas origens, mas ao mesmo tempo, Thaís, o perfil da coragem. Se tem uma coisa que eu nunca fui na vida, foi preguiçosa. Pelo contrário, sempre enfrentei os desafios. E tem mais, quanto maior o desafio, maior o meu desejo, a minha vontade de acertar, tá entendendo, de trabalhar. Segundo, eu quero aqui compartilhar o resultado desses primeiros 100 dias do nosso governo com a nossa equipe. É uma equipe tecnicamente preparada, politicamente comprometida, com um projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Norte. E terceiro, Eugênio, veja bem, todos sabem da minha posição partidária, todos sabem do imenso amor que eu tenho ao presidente Lula,
O presidente Lula é vítima de uma grande injustiça, portanto, ele tem e terá sempre toda a minha solidariedade, mas uma coisa é a minha posição partidária, outra coisa é a minha posição enquanto governadora do povo do Rio Grande do Norte. De forma, Thaisa, que quando eu vou em busca de soluções para os problemas do Rio Grande do Norte, junto ao governo federal, não é Fátima enquanto pessoa falando com Juliana, ou com Bolsonaro, ou com Paulo Guedes. Eu estou tratando enquanto governadora eleita pelo povo do Rio Grande do Norte, assim como ele enquanto presidente do Brasil. É meu papel essa semana, Thaisa, só rapidamente. Quarta-feira estava lá em Brasília. Fui lá, recebida pela Agência Nacional das Águas. Não é Fátima, é a governadora. Depois uma audiência com o ministro do Desenvolvimento, Gustavo Canuto. E lá, inclusive, ele me deu em primeira mão a cópia do Plano Nacional de Segurança Hídrica que ele lançou na quinta-feira. E esse plano, Thaisa, você que é seridoense, assim como eu ali da Paraíba, esse Plano Nacional de Segurança Hídrica beneficia muito o Rio Grande do Norte. 10 projetos beneficiando o Rio Grande do Norte estão no Plano Nacional de Segurança Hídrica. É claro que tem muitas ações que são remanescentes do PAC, mas deve ter continuidade, né, Juliana? Tem que terminar, Tem que terminar. Agora tem uma novidade, que é o projeto Seridó. O que é o projeto Seridó? Concluir Oiticica, e eu disse ao ministro, olhe, eu serei incansável para, se Deus quiser, a gente concluir Oiticica. Agora, para tanto, o governo não pode atrasar o repasse de recursos, né? A gente precisa concluir, Vou concluir, bem como também o projeto Seridó, que traz um conjunto de mais adutoras, mais uma barragem, que é a barragem nova de Dinamarca, lá para a Serra Negra. Então, o seguinte, são investimentos, assim como o ramal de Mossoró, que vão dar segurança hídrica para o povo do Rio Grande do Norte. E, por fim, deixa eu só dizer uma coisa aqui nesses 100 dias. Olha aqui o RN em obras. Sabe o que é o RN em obras? É que eu vou conversar, só rapidinho, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Logo após as eleições, eu passei por um susto muito grande, Thaisa. É que o RN Cidadão, que é o projeto financiado pelo Banco Mundial, simplesmente a vigência dele, Eugênio, terminava agora em março. Você imagine, diante dessa conjuntura nova, novo governo a nível federal, toda a burocracia, e a eleição foi no domingo. Eu corri para lá na terça-feira. 3 dias em Brasília, batalhando, porque quando eu olhava para esse programa, eu me lembrava exatamente que é dinheiro para ajeitar as escolas, para ajeitar a saúde, para fazer estradas. É dinheiro, tá entendendo? Para promover cidadania e dignidade para o povo do Rio Grande do Norte. E hoje, graças a Deus, a missão do Banco Mundial esteve aqui, concluiu hoje. Foi a primeira avaliação da atual gestão, aprovado, e significa 600 milhões em obra, Isaac, para a gente, se Deus quiser, executar até 2021, que é quando termina exatamente o RN Cidadão. Valeu pelos 100 dias já isso aí. Valeu, Thaís. E aqui eu quero destacar o papel do deputado Fernando Mineiro, enquanto coordenador desse projeto. Sim. Toda a equipe exatamente integrada. Isso aqui, Juliana, é a estrada da produção, de Lagoa Nova, lá para Serra Corá. Isso aqui é o Hospital da Mulher, lá em Mossoró. Isso aqui é reformar 40 escolas. Isso aqui são recursos garantidos. Sim, garantidos. Isso, né? 600 milhões, que é o que restam, entendeu? A senhora é professora, então, nota 0 a 10 para o governo Bolsonaro, 100 dias. Vai corrigir as provas. Juliana, aí, deixa eu ir. Juliana, eu vou colocar para você o seguinte. Eu acho que o governo Bolsonaro precisa avançar urgentemente do ponto de vista de um projeto de desenvolvimento para o país. Nós, inclusive, do Nordeste, estamos aguardando isso. Quais são as ações de caráter estruturante voltadas, tá entendendo, para retomada do crescimento da economia, para gerar emprego para o nosso povo, que é o que nós mais precisamos. Governadora,
Isaac Galvão tá aqui. Isaac vai fazer show essa Isaac, semana? deixa eu te falar, Fala. Isaac tem uma casa agora, que é a Casa Galvão, que é a Rico! casa dele, né? Lá em Nova Parnamirim, por sinal, já vou fazer o convite à governadora aqui. Chega, Isaac, com venha pra cá. certeza. Você tá aqui, Isaac? Faça o convite aí pra governadora. Bom, é assim, a governadora, inclusive quando ela se emocionou agora, eu me emocionei. Eu também. Porque eu lembro que há mais de 15 Você vê anos ninguém atrás, chorando. há mais de 15 anos atrás, uma curiosidade, eu estava com Fátima no carnaval de Olinda e nós sentamos numa cadeira lá no meio da rua e ela olhou para mim e disse: Isaac, eu tenho um sonho de um dia ser prefeita de Natal para ajudar o povo, para fazer os meus sonhos com relação ao povo acontecer. E hoje eu vejo aquela mulher que estava no carnaval comigo ser a governadora do Rio Grande do Norte. Agora fala E da sua emocionante. casa. A sua Minha casa... casa é a Casa Ah. Galvão, é um espaço cultural pequenininho, mas muito aconchegante, todo cheio de arte, todo cheio de coisinhas do Galvão. Ah. E Aquela amanhã e no sábado amanhã vai ter Cristina de Holanda, Noite da MPB, com participação minha. E no domingo, a partir das 19 horas. E no domingo à tarde, a roda de samba dos mestres do samba, que é ser mestre Zorro, Damiana Chaves, Denise Moreira, eu Isaac e Galvão. um monte de gente. Governadora, a senhora, comemorando aí seus 100 dias, por favor, peça uma música pra Isaac, a senhora tem Ai, todo o meu direito. Deus, tomara que eu saiba. Não, ele sabe que Isaac é um grande intérprete, né? Mas quer ir ali no Julião? Pode ser. Quero. A sombra do Juazeiro? Sim. Meu bem, vem cá, venha ligeiro, eu vou te esperar na sombra do Juazeiro. Viver sem carinho, eu juro que não dá. Achei um cantinho pra nós se alegrar. Pode sossegar, que eu chego primeiro. Eu vou te esperar na sombra do Juazeiro. Meu bem, vem cá, venha ligeiro, eu vou te esperar na sombra do Juazeiro. Bravo! Bravo! Olha, bom fim de Mais semana. uma, mais Não, uma. não pode não, Mas, louca. gente, embora. Mais uma pra ir Gente. embora. Mais